De ontem para hoje eu acordei com a garganta bem ruim. Então, enquanto você me ouve, você também ora por mim para eu conseguir pregar para você aí esses próximos 40 minutos. Gente, nós estamos numa série, você sabe disso, e estamos entrando no final da série. Estamos entrando na última reta dessa série. Temos mais 2 sermões dentro dessa série e estamos entrando naquilo que a gente fala de perícope final, ou o epílogo do livro de Filipenses. Tá joia? Essa série chamada Alegria Extraordinária, ela tem sido, então, esse norte de reflexão que nós temos, feito aqui na nossa igreja, e nós estamos falando sobre essa alegria que é fruto do Espírito de Deus conduzido e preparado na vida do crente. Hoje nós vamos começar a falar, eu dividi essa última parte do texto bíblico, eu dividi em 2 sermões. Então a gente vai começar hoje e terminar na semana que vem essa última porção do livro de Filipenses. E o título que nós estamos propondo para vocês é Sociedade Espiritual. Sociedade espiritual. Como você sabe, o apóstolo Paulo ele está preso em Roma. O apóstolo Paulo ele está escrevendo essa carta para a igreja de Filipos nos dias em que ele estava preso ali em Roma, preso numa casa que provavelmente era custeada pelo Império Romano. Ele estava aprisionado e acorrentado a um guarda da pretoriano de Roma. E então ele recebeu a visita de Epafrodito, quando ele estava ali em Roma, preso. Epafrodito, muito provavelmente, ele era o pastor dessa igreja de Filipos. E ele foi lá encontrar o apóstolo Paulo para ver como o apóstolo Paulo estava ali em Roma. E nessa ida, a igreja de Filipos também enviou para o apóstolo Paulo uma oferta de valor financeiro. E a partir desse versículo que a gente acabou de ler, o versículo 10, o apóstolo Paulo então vai agradecer a igreja por essa oferta. Vai agradecer a igreja por esse presente espiritual que ele recebeu para que custeasse ali a sua vida em Roma, para que ele pudesse ter provisão enquanto ele estava ali em Roma. Então ele começa agradecendo. E o texto-chave dessa porção inteira, que vai até o final do capítulo, é o versículo 14. Por isso que eu quero começar por ele hoje. O versículo 14, ele diz assim: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Essa expressão participar que o apóstolo Paulo está usando aqui é uma expressão que ele empresta do mundo dos negócios. E essa expressão comunicava aquilo que você provavelmente conhece, a ideia de sociedade comercial. O apóstolo Paulo ele está dizendo: vocês são meus sócios. Não num mercado, não num empreendimento, não numa startup. Está na moda, né? Hoje é a época das startups, dos inícios de empreendedores e etc. E ele está falando: vocês são os meus sócios no reino de Deus. Vocês entenderam que a obra do Senhor, ela não é de um, mas de toda a comunidade. Porque o engajamento com as coisas do Senhor, ela é fruto de uma sociedade espiritual. Aqueles irmãos de Filipos, quando eles enviaram essa oferta financeira para o apóstolo Paulo, eles estão entendendo que as bênçãos que o apóstolo Paulo desfruta, as maldições e as tribulações que ele enfrenta, todas essas coisas também pertencem à igreja de Filipos. Eles não veem o apóstolo Paulo como alguém que é anexo ao ministério, ou alguém que está distante ao ministério, ou alguém que está lá e a gente não tem nada a ver aqui. Os irmãos de Filipos, eles entenderam o que é essa realidade de sociedade espiritual. E sociedade, meus irmãos, é um negócio delicado, né? É uma coisa complicada.
A minha esposa vai ficar extremamente chateada porque eu estou contando isso para vocês, mas a minha esposa, ela é uma empresária, ela tem uma empresa como médica. E por ser médica, ela tem uma empresa aberta. E aí ela recebeu um convite há algum tempo atrás para se tornar sócia de alguns outros médicos lá que ela conhecia, etc. Aí eu chamei a Bela, falei assim: amor, eu não sei se isso vai ser tão sábio. Porque você não conhece esses caras, você vai botar o teu nome junto com gente que você não conhece, você vai se associar a pessoas que você não conhece a índole e o caráter. Esse negócio aí eu não estou vendo com bons olhos. E aí eu acho que dessa vez a Bela, ela é sempre muito atenciosa e ouviu o pastor e o marido dela. E ela abriu a empresa dela junto com a mãe dela, que também é médica. Porque a mãe ela conhece. Porque a mãe dela, ela sabe quem é. Ela conhece, ela sabe o contexto. Não é só alguém com quem eu vou dividir lucro, mas eventualmente é alguém com quem eu vou dividir prejuízo. E sociedade, por causa disso, exige vínculo, exige parceria, exige algo além do que só esse negócio de você, vamos aqui fazer um negócio junto. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está comunicando. Vocês são os meus sócios no empreendimento do reino. Vocês, igreja de Filipos, são aqueles que compartilham dos dividendos e compartilham dos prejuízos desta obra de proclamar o evangelho no mundo que não conhece o Senhor Jesus Cristo. Vocês, crentes de Filipos, entenderam que vocês são aqueles que estão comigo no ministério que Deus me chamou. E como é que eles demonstram que eles compreenderam isso? Quando eles enviam o pastor da igreja. E meus irmãos, naquela época, uma viagem demorava. Imagina a igreja abrir mão e falar assim: olha, vamos abrir mão do pastor da nossa igreja para ele ir lá visitar o apóstolo Paulo. Epafrodito não ficou menos do que 1 ano longe da sua igreja ali em Filipos, saindo de Filipos, viajando até Roma. Chegou em Roma, ficou doente lá, ficou um tempão. Historiadores e estudiosos dizem que pelo menos 1 ano a igreja abriu mão do seu pastor para ir lá visitar o apóstolo Paulo. E como se não bastasse, levou junto uma oferta financeira. Eu não tenho muito tempo, mas eu queria abrir com você em 2 Coríntios, no capítulo 8. 2 Coríntios, no capítulo 8, fala da realidade desses cristãos das igrejas da Macedônia, que era ali, uma das igrejas da Macedônia, era a igreja de Filipos. Leia comigo, no capítulo 8, 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 2, diz assim: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Note que esse povo de Filipos, eles não eram abastados, eles não eram ricos, pelo contrário, o texto diz para a gente que eles eram pobres. Porque, meus irmãos, ser sócios, sermos participantes uns dos outros na empreitada da obra do Senhor, não significa que a gente tem que ser rico. Se alguém que é engajado no sustento da obra do Senhor, não significa que você tem que ser alguém rico e falar: eu vou dar muito dinheiro para a obra do Senhor. Não. Essa é uma igreja que entendeu que não é sobre a quantidade que a gente contribui, é sobre entender que nós somos sócios, parceiros, uns dos outros na obra do Senhor. Engajamento financeiro com a obra do Senhor é fruto dessa sociedade espiritual.
E isso daqui é absolutamente contracultural. Eu já falei isso tantas vezes, eu me sinto repetindo e falando a mesma coisa. Sempre. Nesse mundo em que a gente cuida só do nosso, só das nossas coisas, só da nossa vida, só dos nossos bens, só o mundo da privatização, a gente não sabe mais e não entende, nem sequer tem ideia do que significa isso em termos de uma sociedade espiritual. A gente não tem sequer a compreensão disso. A gente não consegue discernir isso, porque fomos ensinados nessa era a pensar em termos absolutamente egoístas e particulares. Sociedade espiritual significa o compartilhamento de tudo. O apóstolo é nosso sócio, é o nosso parceiro, é aquele com quem nós nos unimos na obra do Senhor. Como é que ele está? Ele não está tão bem, ele está preso. Vamos mandar alguém lá para consolar ele. E não vamos mandar qualquer um, vamos mandar o pastor da igreja. E junto com ele, vamos mandar algum recurso para que possa abençoar ele e possa ter provisão. Porque os problemas dele lá também são nossos. Do mesmo jeito que as vitórias dele lá também são nossas. Do mesmo jeito que as dores dele lá também são nossas. Meus irmãos, você já leu o Pai Nosso? Que a gente aprende quando criança, nesse Brasil católico? O pão nosso, Pai nosso que estais no céu, perdoai as nossas ofensas. Vida cristã, meus irmãos, é sobre uma sociedade espiritual. Esse negócio de gente que fala, os meus problemas são os meus, os seus são os seus, e a gente é irmão em Cristo, não existe no Evangelho. Sociedade espiritual significa engajamento nas nossas dores, celebração das nossas vitórias, significa sermos participantes uns dos outros em absolutamente tudo. Vocês fizeram bem em participar. Você que é assalariado de alguma empresa, você deve ter o tal do PLR, né? Participação dos lucros, não é isso? Você fica feliz, né? Quando descobre que a empresa deu lucro, aí eles vão repartir o lucro, aí a gente fica feliz, né? Na vida cristã, não tem só o PLR, tem o PSU. Sabe o que é o PSU? Não é o partido político. É a participação nos sofrimentos uns dos outros. Isso é o sofrimento, isso é a sociedade espiritual. Se um dia você disse, eu creio no mesmo Senhor, meu irmão, que você crê, estamos unidos pelo vínculo da membresia, somos indivíduos que entendemos o Evangelho, somos sócios espirituais. Nós compartilhamos os lucros e compartilhamos as dores. Nós compartilhamos as bênçãos e compartilhamos a tribulação. E como é que Filipos entendeu isso? Quando enviou o seu pastor e enviou uma oferta de valor financeiro para aquele que estava sofrendo e precisando. Engajamento financeiro com a obra do Senhor é fruto dessa sociedade espiritual. Para onde estamos indo como comunidade? O que nós estamos aspirando? Os gastos e os privilégios são desfrutados por todos. Agora, o texto também diz para a gente que o apóstolo Paulo, ele fala que esse engajamento, no versículo 14 ainda, ele diz assim, vocês fizeram bem em participar. Ele não diz só que eles participaram da obra com ele, mas o texto está dizendo que eles fizeram bem. E essa expressão grega que o apóstolo usa aqui, ela é muito interessante porque ela não só fala de algo que é bom,
Fala de algo que é nobre, de qualidade superior. E aqui eu acho sensacional o fato de que o apóstolo Paulo está falando para gente pobre, e ele está dizendo para vocês: vocês são nobres. Por que vocês são nobres? Porque vocês estão participando, entenderam essa sociedade espiritual. A igreja de Filipos era uma igreja pobre. A igreja de Filipos era uma igreja que estava sendo perseguida. Mas vem o apóstolo Paulo e fala: vocês fizeram bem, isso é nobre da parte de vocês. E você já percebeu que nos nossos dias, nobreza é medida por um monte de coisa, menos por virtudes espirituais? Nobreza, de maneira geral, é medido em termos materiais, no nosso mundo. Nobreza é medido pelo carro que você dirige, pela marca da roupa que você veste, pela cor do cartão de crédito que você tem, pelo tamanho do olerite que você apresenta lá para o teu gerente do banco. Nobreza em nossos dias é medido em termos materiais. O apóstolo Paulo, ele está dizendo para a gente que no que diz respeito a essa sociedade espiritual, os nobres não são aqueles que têm, que ostentam, mas são aqueles que dão e se sacrificam. Nobreza espiritual diz respeito a você assumir a sua posição de sócio do reino de Deus e falar: eu vou me engajar com esse negócio. Nobreza espiritual diz respeito ao quão comprometidos nós estamos com as coisas do Senhor. Nobreza espiritual diz respeito ao quão dispostos ao sacrifício nós estamos. Nobreza espiritual não diz respeito do que a gente tem para ganhar, diz respeito do que a gente tem para dar. Diz respeito a como é que nós vamos nos sacrificar. Diz respeito a como nós vamos servir. Diz respeito a como nós vamos nos deixar desgastar. E meus irmãos, esse é um negócio que pega para a gente, vamos ser honestos. Você acha que eu não pensei duas vezes hoje, quando eu acordei mal? Falei: vou ligar para o Davi, vou botar o Davi numa fogueira, e não vou pregar hoje não. Garganta ardendo. E de novo, eu não estou falando isso porque eu sou perfeito, gente. Eu não sei se vocês me conhecem, graças a Deus. O lado bom de sermos uma igreja pequena é que você sabe quem é o seu pastor. Você pode falar tudo de mim, menos que eu seja perfeito. Pensei 2, 3, falei: essa manhã eu vou ligar para o Davi, vou falar: Davi, prega e eu estou mal. Aí eu falei: não, se eu quero falar de sacrifício, se o sermão que eu passei a semana inteira preparando fala de sacrifício, será que a minha dor de garganta vai ser suficiente para eu falar? Não. Meus irmãos, uma dorzinha de garganta faz a gente pensar 2 vezes. Uma dorzinha de garganta, qualquer coisinha que mexa com o nosso conforto, a gente fala: hoje eu não vou para a igreja não. Hoje eu não vou me envolver com as coisas do Senhor não. Hoje eu não vou fazer isso não. Tá chovendo. Deu para entender? Qualquer coisa mostra para a gente a nossa falta de nobreza, a nossa falta de comprometimento. Qualquer coisinha, gente. Vem o apóstolo Paulo está dizendo: vocês são nobres, porque vocês entenderam que no que diz respeito à vida na sociedade espiritual, nós vivemos em sacrifício. Vocês participaram das minhas tribulações. E a expressão que o apóstolo Paulo usa aqui para descrever tribulação é aquela expressão, eu não sei que comunica aquela dor, eu não sei se você já teve aquele, eu imagino que sim, aquele vergão, sabe o vergão da pancada que você toma? Quando eu era mais garoto, a minha irmã uma vez tomou um tombo, ela andava daqueles patins, isso eu estou falando do início dos anos 90, então não era nem aquele patins inline, sabe aquele patins de 4 rodas, antigão?
É esse que eu estou falando. E a minha irmã estava nessa moda de andar de patins e tal. E aí um dia ela tomou um tombo de patins. Ela literalmente caiu de bumbum no chão. Aí ela ficou com o bumbum e a parte de trás da coxa toda roxa, com o tombo que ela tomou. Aí sabe quando vem o irmão pecador e fala assim: nossa, você machucou, e aperta aquele vergão, aquele negócio preto, vem e aperta, aquela dor que vai na tua alma, no teu osso. É essa expressão que comunica aqui, é essa dor aguda, é essa coisa que vai na alma. Ele está dizendo: vocês participaram dessa dor da alma comigo, e por isso vocês são nobres. Tanta gente sofrendo ao nosso redor, gente. Tanta gente angustiada ao nosso redor. Tanta coisa para a gente fazer. E a dorzinha de garganta impede a gente de servir. Mostra o nosso cristianismo fajuto. Mostra o nosso cristianismo descompromissado. Mostra o nosso cristianismo barato. Então, o engajamento com as coisas do Senhor não somente é fruto de uma sociedade espiritual que existe entre nós, mas também é fruto dessa nobreza espiritual que o Espírito opera em nós, e isso produz alegria. Isso produz alegria. Volte agora para o início, versículo 10, ele diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Alegro-me grandemente no Senhor. O apóstolo Paulo se alegrou, e aqui ele usa essa expressão que ele vem usando por todo o livro, e dizendo: o sacrifício de vocês, a nobreza de vocês, a compreensão de uma sociedade espiritual de vocês, me enche o coração de alegria. E aí eu acho sensacional, porque o texto diz pra gente que engajamento com a obra do Senhor é um fruto. E deixe-me dizer o que eu estou querendo dizer aqui. O texto diz assim: porque finalmente vocês renovaram o seu interesse. Essa expressão que está sendo traduzida, renovaram, o apóstolo Paulo emprestou do mundo da agronomia, da botânica. Essa palavrinha, ela descreve aqueles frutos que eram produzidos em determinadas sessões do ano. Aquele fruto que você sabia que em determinado momento você podia bater na árvore e contar que a árvore ia dar o seu fruto. É aquela segurança que o agricultor tem, de que ele vai colocar a semente no chão, no solo, e ele sabe que no determinado momento, na determinada época, aquela árvore vai frutificar. Naquele determinado momento, naquela determinada hora, ele pode contar com o fruto. E meus irmãos, se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que mexe com o mundo da agricultura, você vai descobrir que todo agricultor, ele bota a semente no chão, e ele bota a semente com a esperança de que vai vir o fruto. Ninguém semeia sem a expectativa da colheita. E ele está dizendo: vocês frutificaram. Em outras palavras, esse engajamento com a obra do Senhor, enviar o pastor, contribuir com a necessidade do apóstolo, isso o apóstolo Paulo está dizendo que é um fruto. E meus irmãos, deixe-me falar uma coisa que eu já falei aqui, eu quero expandir algumas coisas aqui. Quando a gente fala de fruto, eu não sei se você já percebeu, mas nós somos profundamente egoístas quando a gente fala do fruto, especialmente do fruto produzido pelo Espírito em nós. Então eu já contei essa história para você. O corintiano, o motoqueiro, bate no seu retrovisor,
Aí você fica nervoso, né? Quer perseguir o cara. Vou derrubar esse corintiano energúmeno. Para não falar outra coisa, que a gente fala uns nomes para não xingar, né? Para não xingar para palavras de baixo calão, a gente fala, ô abençoado, né? Querendo falar outra coisa. Aí, nessa hora, o Espírito te lembra, fala, cara, domínio próprio. O Espírito sopra. Aí você fala, puxa vida, eu estou errado. Não devia ficar indignado aí com o motoqueiro que bateu no meu retrovisor na marginal. Aí você ora. Aí você fala com o Senhor e você diz assim, Senhor, eu preciso desenvolver o fruto da temperança. Ou preciso desenvolver o domínio próprio para mim. Eu vou desfrutar do domínio próprio para mim. Só que, meus irmãos, esse é o pior entendimento de Gálatas capítulo 5. Porque se a gente lê o texto de fato, o que o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito de Deus produz fruto, é que ele está dizendo o seguinte, a igreja é como um pomar. E cada crente dentro desse pomar é uma árvore. E árvores não comem os seus frutos, árvores produzem para outros. Nunca vi uma árvore virar comer o seu próprio fruto e dizer, que laranja boa eu estou produzindo. A gente sempre produz para outros. A gente sempre produz para a bênção de outros. Se eu quero desenvolver um determinado fruto na minha vida, eu preciso andar com esse irmão que está produzindo não para ele, mas para a comunidade. Ele está dizendo, vocês frutificaram, vocês renovaram, vocês floresceram, dando fruto. Porque a gente não produz para a gente, meus irmãos. E essa igreja, ela entendeu isso. Essa igreja percebeu que aquilo que a gente produz não é para a gente. Esse negócio de orar e falar, Senhor, eu quero domínio próprio para mim. Você quer domínio próprio? Vai andar com teu irmão que está produzindo o fruto do domínio próprio. Aí você vai aprender o que é domínio próprio. Senhor, eu quero ser uma pessoa mais temperante. Anda com um temperante. Eu quero ser amoroso. Anda com um amoroso. Porque essa árvore está produzindo esse fruto, você vai comer e você vai começar a aprender isso. Eu lembro que uma vez um senhor da igreja, antes de eu pastorear a Urbana, pastoreava numa outra igreja, ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu preciso ser discipulado por você. Eu falei, legal. Porque eu tenho uma meta. Eu falei, joia. Qual que é a sua meta? Ele falou, aprender a usar o meu cartão de crédito. Aí eu virei para ele e falei assim, camarada, meu negócio é teologia. A igreja cheia de executivo aqui, você quer comer esse fruto nessa árvore aqui? Não é nessa árvore aqui não, é na outra árvore. Tem um monte de árvore aí que está dando o fruto do aprender a usar o cartão de crédito e organizar a vida financeira. Vai andar com teu irmão que está perto de você. Eu posso te ajudar, te dar uns princípios bíblicos, mas quem vai te ensinar esse negócio na prática? Não sou eu. Vai procurar alguém no meio da comunidade. Nós não produzimos os frutos para nós mesmos. E o apóstolo Paulo está dizendo, vocês renovaram, vocês floresceram, vocês deram um fruto. Porque a gente não produz para a gente. É tolice achar que a gente produz para a gente. E aqui eu quero fazer um parêntese e falar do nosso momento. Porque a gente está começando a orar, porque a gente quer produzir fruto, e a gente quer mudar, a gente quer expandir os nossos ministérios. Lembrem, nunca será sobre a gente. Se nós queremos mudar, se nós queremos expandir os nossos ministérios, se a gente quer ter o nosso próprio lugar, se a gente quer colocar os nossos braços e os nossos tentáculos sobre essa cidade, não é sobre a gente. O fruto que a Igreja Batista Urbana vai produzir não é para a gente. Não pode ser para a gente. É para outros. Vocês, filipenses, floresceram. Agora, ele não somente diz isso, mas ele diz assim, vocês renovaram, floresceram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrar. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é a palavra kairos. É um verbinho de ter a oportunidade aqui, é a palavra que todo mundo conhece no mundo evangélico, o kairos.
Vocês ainda não tinham tido a oportunidade, o kairos, para poder demonstrar esse interesse, para poder florescer. Lembra a metáfora? Cada árvore, ela dá o seu fruto no seu determinado tempo, na sua determinada oportunidade. Como você sabe, eu estudei em Atibaia, no seminário. E lá em Atibaia, você sabe, a cidade é conhecida como a terra do morango. Do morango e das flores, é o que eles dizem. E próximo do seminário ali onde eu estudei, tinha um senhor, o seu José, que ele cultivava morango. E você sabe, o morango é aquele fruto que aparece só ali naquele período de frio. Não espere chegar lá no seu José e chegar no seu José e falar assim: seu José, estamos no verão, dezembrão, janeirão, tem aí um morango para você vender para mim? Ele vai virar e falar: você está maluco? Não está na época, não é o tempo. Volta aqui em maio, final de maio, início de junho, que a gente pode começar a conversar. Mas janeiro não tem. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que Deus na nossa vida, Ele nos dá oportunidades, tempos propícios, para que a gente possa florescer. E o problema é que às vezes a gente não floresce. O problema é às vezes a gente não entendeu esse negócio de sociedade espiritual, sacrifício, etc. E aí o fruto não vem. Deus está dando a oportunidade. Eu não tenho dúvidas de que esse processo de mudança da nossa igreja é uma excelente oportunidade que Deus está dando para nós como comunidade, para que a gente floresça. A pergunta é: vamos florescer? Vamos dar o fruto no tempo oportuno? Ou a gente vai ficar de boca? Ou a gente vai ficar de palavra? Ou a gente vai ficar de discurso? Engajamento com a obra do Senhor é fruto de um entendimento de que há uma sociedade espiritual. Engajamento com a obra do Senhor é esse fruto que a gente precisa entender que é produzido por uma nobreza espiritual que o Espírito cultiva em nós. Engajamento com a obra do Senhor é um movimento de florescer e de frutificar no devido tempo. Eu acho que chegou a hora da gente começar agora a oferecer e não mais ficar recebendo. Chegou a hora de, como igreja, se a gente quer sair do nosso contexto aqui, desse lugar, e quer entrar de fato na cidade, ter o nosso espaço próprio, não é sobre a gente receber, é sobre a gente dar o que temos para dar para a cidade de Santo André. O que queremos ser para essa cidade, para o contexto do grande ABC. Não é sobre a gente comer o nosso próprio fruto, porque árvores não comem os seus próprios frutos. Árvores produzem fruto e produzem no tempo, na oportunidade que Deus estabeleceu. Em último lugar, chegamos na passagem que você certamente estava querendo ouvir. O apóstolo Paulo, ele vai se apresentar como alguém que não vive pelo interesse. Ele agradece o investimento. E nos versículos 12 e 13, ele diz assim, a partir do versículo 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Ele tinha acabado de agradecer os filipenses de renovarem o interesse por ele. E ele diz, eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque o meu atual momento é um momento de necessidade. De novo, Paulo está preso. Ele diz assim, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. E aqui é onde eu quero pegar com você. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente é muito simples, gente. É que quando a gente se engaja com as coisas do reino de Deus, aí deixa de ser sobre o nosso bem-estar. Deixa de ser
sobre as coisas que a gente desfruta ou aquilo que a gente tem. O segredo, essa palavrinha que o apóstolo Paulo usa, ela é uma palavrinha que ele empresta do mundo da mística, da Grécia Antiga. O segredo de aprender essa realidade, de viver em contentamento, satisfeito em toda e qualquer situação. E ele está se apresentando como esse exemplo para essa igreja. Ele está dizendo, não é sobre o quanto dá, não é sobre o que você dá, não é sobre vender alguma coisa para dar, é sobre aprender a viver contente com o Senhor, com tudo que eu recebi da mão dele, quer seja em grande quantidade, quer seja em pouca quantidade. Engajamento espiritual vai produzir em nós contentamento. Meus irmãos, o segredo do contentamento, sabe o que é? É parar de olhar para aquilo que a gente não tem e ser grato a Deus por aquilo que a gente tem. É parar de olhar para as coisas que a gente gostaria de ter e começar a falar, Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor me deu. E usa isso para a tua glória. Faz isso de maneira que o teu nome seja honrado, a tua igreja seja abençoada, o teu reino seja expandido. E meus irmãos, a gente perde o sono pelas coisas que a gente não tem. A gente não tem nenhum tipo de preocupação por aquilo que a gente tem. Eu e a Bela, você deve ter percebido, decidimos vender um computador que eu tenho lá em casa. E aí, é interessante que eu nunca tinha me preocupado com o computador que eu tenho, até o dia que eu decidi vender. Esse computador nunca tinha me tirado o sono, esse computador nunca tinha me roubado a satisfação, a alegria. Esse computador estava lá, eu abria ele e usava para trabalhar. Aí no dia que eu falei assim, vou vender esse computador. A posse já não está, se alguém vier e pagar o valor dele, vai levar. Aí eu fiquei, não sei como é que vai ser quando eu não tiver com esse computador na mão. Vou ter que dar uma melhorada no iPad, vou ter que comprar um tecladinho para o meu iPad, porque eu vou vender o computador. A gente perde o sono por aquilo que a gente não tem, ou eventualmente deixou de ter. Agora, as coisas que a gente tem não roubam o nosso sono. É por isso que a gente vive ansioso, é por isso que a gente não descansa. Aprendi o segredo do contentamento, porque antes de me preocupar com aquilo que eu não tenho, eu decidi ser grato por aquilo que eu tenho, e estou engajado com as coisas do Senhor. Por isso, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu entendi a sociedade espiritual, quando eu entendi que isso é um fruto da nobreza do Espírito em nós, que faz com que a gente consiga se desgastar. Quando eu compreendi que esse movimento é um movimento de frutificação, que visa outros, a gente encontra contentamento. Aí a gente pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Isso daqui não é um chavão gospel para a gente dizer, eu faço o que eu quiser, porque Jesus está no meu time. Não. Isso daqui é um brado de resignação, como quem diz assim, se eu não tiver aquele que me fortalece, eu nada vou conseguir fazer. O contrário do tudo posso naquele que me fortalece é nada consigo sem aquele que me fortalece. Eu vou viver uma vida de falta de contentamento, eu não vou me envolver com as coisas do Senhor, eu não vou saber me desgastar, eu não vou conseguir entender esse negócio de sociedade espiritual. Por isso eu preciso desse que me fortalece, porque quando Ele me fortalece, eu tudo posso, eu me sacrifico, eu tudo posso, eu me envolvo com as coisas do Senhor, eu tudo posso, eu sei o que é ser alegre com o que eu tenho ou com o que eu deixo de ter, eu sei o que é entender esse contentamento, tudo posso. Isso daqui não é um brado de isso daqui é um brado de Senhor, obrigado, porque se depender de mim, eu sou mesquinho, se depender de mim, eu sou muquirana, se depender de mim, eu sou apegado às coisas que eu tenho, se depender de mim, eu não estou nem aí para os meus irmãos e para o teu reino. Agora contigo me fortalecendo, eu tudo posso.
Abaixe sua cabeça. Queria convidar você, essa manhã, a fazer essa oração. Senhor, me dá uma compreensão plena dessa sociedade espiritual. Senhor, me ajuda a ser nobre para com o teu reino, ainda que os meus recursos sejam poucos, como era a igreja de Filipos. Senhor, me ajuda a ser uma árvore frutífera que dá o fruto no tempo certo. E Senhor, me enche de contentamento, sabendo que todas as coisas são possíveis na medida em que o Senhor vai capacitando, na medida em que o Senhor vai agindo, na medida em que o Senhor vai fazendo a tua obra, na medida em que o Senhor vai me dando forças para poder realizar essas coisas. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque a tua bondade não se retira de nós. E, Pai, obrigado pelo testemunho da igreja de Filipos. Obrigado pelo comprometimento que eles tiveram com o teu reino. Obrigado pelas coisas que o Senhor operou e fez no meio dessa comunidade. E isso é um exemplo para nós. Então, Pai, nos ajuda a sermos como os irmãos de Filipos. Nos ajuda a entendermos essa sociedade espiritual. Nos ajuda a sermos comprometidos com o teu reino e uns com os outros. Senhor, nos faz nobres espirituais na medida que estamos dispostos ao sacrifício. E nos faz árvores frutíferas na medida em que a gente produz para outros, não para a gente. Na medida que a gente se desgasta para o bem de outros e para a bênção de outros. E, Pai, que isso tudo produza contentamento em nós. Que o teu Filho nos capacite, nos dê esse poder de viver de maneira contente, prontos para o sacrifício e engajamento com a tua obra. Porque queremos, ó Pai, que o teu Espírito opere em nós e pedimos que o Senhor faça isso. Porque cremos piamente na tua palavra quando ela diz: tudo posso naquele que nos fortalece. Nós oramos assim no nome dele. Amém.